dia a todos. Estamos aqui hoje no Conex H, esse evento super bacana, focado em profissionais de RH. Eu sou Juliana Velo, estou aqui representando a FAESA e a NBS e vou entrevistar o meu querido amigo Felipe Salles, profissional exímio, psicólogo, terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, dentre outras 1000 formações que a gente se ficaria aqui o dia inteiro comentando. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental nas empresas e como que a gente pode usar isso a favor das empresas de modo a trazer resultados e selecionar melhor os profissionais, né, Felipe? A gente estava conversando um pouquinho antes, como é que é interessante, né? Uma das principais dores hoje das empresas é gente, Sim. né? Uma empresa feita de pessoas, uma empresa feita de gente. E aí a gente tem uma frase que a gente fala muito, que é: demita rápido e contrate devagar. Então, esse zelo na contratação precisa acontecer, porque se você contrata errado, o tempo depois que você desperdiça entre treinar, decidir que não deu certo, prospectar novamente, contratar novamente, você perde um tempo precioso aí de resultados que você poderia estar gerando para a empresa, e é ruim para a empresa e para a própria pessoa também, que acabou investindo um tempo ali e não deu match, não deu certo, né? Sim. Conta pra gente, Felipe, como é que a gente pode usar as técnicas de terapia corporal, dança, saúde ocupacional, etc., a favor das empresas no processo de seleção de candidatos? Olha, a psicologia corporal, ela é uma prática muito antiga, muito arcaica, né? No sentido de ter muito tempo. Ela é da época do Freud. Então, só não ficou tão conhecida. É tipo uma prima um pouco distante. Ela é pouco explorada, né? Isso, muito. E recentemente, com a neurociência, a gente está cada vez mais utilizando essa prática. Porque, além dela ser uma forma de avaliar a pessoa de uma forma muito visual, a gente também consegue promover ali mudanças grandiosas na pessoa, a partir de pequenas movimentações, exercícios. Então, assim, ela vai ter esse foco na sua postura, na sua musculatura, no processo de respiração, em tudo que envolve o seu corpo, né? Para fazer recrutamento e seleção, a gente utiliza a análise tanto de fatores do movimento, que a gente vê como é que a pessoa está andando, tudo escondido, né? Que a gente do RH é assim. Vem a pessoa andando, a gente recebe, a gente vê como é que ela está se posicionando, qual é a postura que ela tem, como é que está esse corpo, como que a gente se comunica. E a partir disso, a gente começa a gerar dados ali para a gente pensar como é que esse corpo está reagindo àquele ambiente, né? Você consegue ver, por exemplo, se a pessoa trabalha sob pressão? Se ela tem esse perfil? Consigo. Só pela observação É a corporal? parte mais fácil, né? O que acontece? Pessoas que trabalham sob pressão, elas necessariamente elas precisam ter mais cortisol. É um hormônio ligado ao estresse, né? Então, quando a gente tem cortisol em alta, a gente acaba ganhando mais volume corporal, não necessariamente musculatura, mas volume. Então, a pessoa ela fica meio retida, fica meio inchada, e aí a gente sabe que tem aqui atrás, né, uma hipercifosezinha. A costa da pessoa ela é muito hipertrofiada, hein? Ela cresce porque é uma área que está ligada a todos os órgãos, à sobrevivência. Então, ela ganha uma musculatura, ela consegue se projetar e ela está dizendo para o mundo que ela aguenta, né, pressão, que ela aguenta trabalhar sob altas demandas, né? O corpo dela é tão enrijecido que ela não passa o estresse igual uma pessoa normal, né? Eu, por exemplo, vou reagir ao estresse ficando muito agitado, né? Porque é o meu tipo corporal, eu não tenho essa defesa toda. Agora, uma pessoa que é densa, que é o tipo corporal dela, ela já nasce preparada ali, né, para lidar com esse tipo de relação. Porque a família sempre cobrou muito dela, tudo na vida foi muito puxado, então para ela sempre foi muito normal trabalhar sob pressão. Legal. Então, assim, você, por exemplo, estudou a fundo esse tema, né? Um ultra especialista no assunto. Mas é possível, em poucas horas, treinar um gestor de RH a saber identificar isso no dia a dia? Sim. E esse é o barato. A psicologia corporal ela tem cerca de 18 abordagens, né? Existe uma que é o xodó do momento, que é a psicologia do Stanley Kellyman. Ele existe ali pensando em 4 tipos corporais, né? A gente tem o tipo rígido, que é esse tipo mais ereto, mais musculado, com uma postura mais ampla. É tipo o nosso padrão corporal, mais esguio, mais alto, né?
que tá ali falando que a gente é muito ativo. A gente não tem muito essa coisa de, ai, fulano, você faz pra mim alguma coisa? Se o Uhum. fulano não fez, a gente já vai lá e já resolve, porque a gente tem pressa, a gente quer pra Proativo. ontem, a gente é super proativo. Então a Aham. coisa é pra ontem. Quando a gente vê, por exemplo, o outro tipo, que é o denso, que é esse que aguenta sobrecarga, ele tem muitas dúvidas, ele pergunta muito, ele quer saber tudo, porque ele não quer errar. Ele quer te entregar o melhor resultado que ele tem. E aí ele fica Uhum. tensionado aqui em cima, isso cronifica, isso gera uma tendência a usar essa musculatura por mais tempo. Então, vai ganhando esse padrão. Ok. Quando a gente vai para o tipo colapsado, né? A gente fala de uma pessoa que ela está cedendo à pressão, ela está muito magrinha, a postura cai, a Uhum. bolsinha do olho aparece, ela fica um pouco mais, né, amoadinha, ela fica um pouco mais cansada. E aí ela tem uma coisa que é muito legal, que é lealdade. Para cargos de confiança, são pessoas que vão dar vida pela empresa, né? Porque elas entendem que a empresa ama elas e ela ama aquela empresa, então ela faz um contrato muito bacana. E o último é o tipo inchado, que são pessoas que têm o corpo mais voluptuoso, né? Que tem ali progesterona, que tem ali cortisol. E aí são pessoas que são mais delicadas, mais gentis, ou são pessoas da pá virada também, que tem os Aham. dois lados, né? E aí a gente aprende durante um processo, por exemplo, treinamentos de 8 horas, 10 horas, a fazer a avaliação da postura da pessoa, de como essa pessoa caminha, olhando o padrão muscular, como é que ela se expressa, onde que ela coloca o foco Uhum. dela, como ela projeta a voz. E aí a gente tem ali um tipo corporal. Mas não só isso. A partir do tipo corporal, a gente também consegue saber o tipo psicológico da pessoa. Gente, que interessante. Eu E preciso aí fazer esse curso. é maravilhoso demais. E eu Preciso. tô falando assim, que eu gosto de psicologia corporal Eu mesmo. adoro esse tema de psicologia, tá? É Apesar de eu não ser maravilhoso, da área, eu maravilhoso. adoro ler sobre Todo isso. mundo tinha que gostar, né? É. E é muito legal, porque, ó, o tipo psicológico a gente já tem resumos prontíssimos de tudo ali, né? E quando eu falo resumo, é porque é uma parte para a pessoa pensar, só que dá para se aprofundar muito mais. Então, a gente tem ali manuais com a Uhum. porcentagem de tipos corporais, a porcentagem padrão É isso psicológico que eu da ia te pessoa. perguntar. Você falou os padrões muito bem delimitados, mas é Aham. possível a pessoa ter um mix de todos Tem, eles? Desculpa. tem. Ah, Esse é o legal. Para Kellerman, a gente vai misturar aí 2 tipos corporais, pelo menos, para a gente sobreviver, né? Eu sou o tipo rígido, então eu sou uma pessoa que aparentemente vai ser, às vezes, um pouco agressiva na fala, né? A forma que eu estou me posicionando, por exemplo, é sempre muito altivo, parece bailarino, sabe? aham. Tudo aqui em cima. Só que não é bem verdade, porque meu outro caráter é o inchado, né? Então eu sou mais carinhoso, mais Eles, maternal. eles brigam aí, Eles vamos dizer brigam. assim. E aí a gente aprende a usar isso de uma forma muito didática. Então, Legal. eu sei aonde eu posso ser mais agressivo e sei aonde eu posso ser mais maternal. Então, a gente Você faz se essa estrutura. conhecendo, também você trabalha melhor isso, Isso. né? Esse é o ponto. E a partir do momento que você compreende isso, né, com essas técnicas, com a avaliação, com o resumo do seu perfil psicológico, do seu perfil de caráter corporal, você consegue ter ali um vislumbre de forças de caráter, das suas competências, do seu propósito, de como E você até reage a mesmo de qual tudo. profissão, de qual cargo vai se adaptar melhor a você, né? Sim, exatamente. Então, na verdade, todo esse conhecimento é importante tanto para o profissional de RH quanto para o próprio candidato. Porque se o Tudo. candidato se conhece, ele consegue também domar melhor Exatamente. isso que está nele, né? Exatamente. Porque, pensa comigo, hoje em dia você ser agressivo parece uma coisa meio nociva, né? A gente entende a agressividade de uma outra forma, quase esperando violência. Aham. Só que não é isso. A agressividade é você colocar um não para fora, é você dar limite, é você, fulano, faz isso, fulano vai lá e fez. Se não fez, fulano, eu te pedi, já tem tempo. Sim, saber Aí usar se, pro isso, lado bom, né? aí Pro se lado posiciona e não arreda o pé. A legal. gente coloca a firmeza na E coisa. essas características, você falou bem então da nossa história, da personalidade, Bem, da criação, pai, mãe, etc. A gente vai construindo ao longo do tempo. E graças aí, a Deus. conhecendo elas, a gente consegue moldá-las. Talvez não Consegue. consegue mudar 100%, né? Mas moldá-las Esse é um ponto dando muito um legal. rumo que a gente gostaria, né? Uhum. Perdão. Imagina. É, a gente consegue. Pensa comigo, você nasceu, né? Sua mãe tá te criando, seu pai tá te criando, ou um cuidador, a pessoa que você colocou de referência ali para cuidar de você.
Sua mãe o tempo inteiro quer que você seja independente. Ai, faz isso, pega aquilo, fala o nome certo. Isso aqui é o quê? Isso é água? Então fala água para mim. Aham. Ela já vai te dando direcionamento que você tem que ser mais ágil para fazer as coisas, Sim. né? E aí você vai aprendendo que você tem que dar conta dessa demanda que a sua mãe e seu pai estão te entregando. Então você começa já a estruturar um processo. Só que o legal é 50% vai ser genética, 50% é herança ali, epigenética do seu pai e da sua mãe. Ok. 40% vai ser dessa criação que você recebeu. E os 10% é o que você decide fazer com isso tudo. Esse 10% parece muito pouco, Mas é pensa muito. comigo, é a consciência que você tem para alterar todo o restante. Eu era uma pessoa, né, que aí existem outras características. A gente vai chamar de passivo feminino. É o quê? Se você me perguntasse uma hora, eu não conseguia te responder. Eu não conseguia olhar no seu olho, eu não conseguia falar, eu não conseguia interagir de verdade com a pessoa, porque eu tinha vergonha, um pavor Ok. de não ser bom o suficiente para alguma coisa. Com o processo terapêutico, eu comecei a controlar isso. E aí, aonde eu preciso ser mais gentil, mais delicado? Né? Aonde eu preciso ter um outro tom de voz? E por que eu não estou usando outras coisas que também são boas? E aí, a gente vai começando a trabalhar esse corpo para ele crescer, botar para fora esse monte de coisa. Legal. Então, eu mudei literalmente 100%. Você mudou 100%. A gente tá olhando no olho aqui e Hoje em tá dia eu tudo dou aula de ótimo. dança, eu palestro, eu faço muita coisa, Legal. muito com muita gente. Você sabe que eu estava conversando ontem mesmo com uma médica terapeuta, Aham. e aí ela me falou exatamente isso, que a gente tem o poder, a gente herda esse comportamento geneticamente falando, Aham. mas a gente tem esse percentual de poder. E segundo ela, e você me confirma se você concorda, quando a gente consegue moldar alguns comportamentos, moldar esses genes, a gente consegue, inclusive, não transmitir para os nossos filhos da mesma forma que a gente herdou. Então, a gente muda esse padrão e deixa de passá-lo para frente. Sim, Por isso sim. também a importância da gente trabalhar a gente mesmo, né? Porque não é uma responsabilidade só conosco, e sim com os nossos filhos, né? Essa é a questão. Pensa comigo, tudo é uma ressonância que a gente vai chamar. É a forma que eu faço alguma coisa, faz você reagir de uma certa forma. Né? Se eu grito, você grita. Ou você se esconde. Tem duas opções. Eu vou bater para sobreviver ou eu vou me diminuir para sobreviver. O cérebro ele está pensando nessa estrutura. Então pensa comigo. A partir do momento que você não tem o autoconhecimento, você fica à mercê de como as pessoas te tratam e você devolve isso para o mundo. Quando você tem esse autoconhecimento, você tem uma barreira que vai te dar a chance de pensar como eu quero reagir em relação a essa pessoa. Preciso ser mais energético, né? Ou preciso ser mais manso. Às vezes a pessoa está ali falando alto com você, não está nem brigando, ela só está falando que é o jeito dela. Mas se você não está consciente de você, você acaba tratando mal a pessoa, tem uma briga que é desnecessária. Então, a gente tomando essa consciência, a gente consegue dosar isso de Legal. forma muito prática. Isso é muito legal. Então, pensa comigo aí, né? A partir do momento que eu tive essa consciência de como meu corpo funciona, eu escolho o que eu vou fazer. Se eu escolho o que eu vou fazer, eu consigo controlar toda uma situação que está à minha volta, né? E aí a coisa fica muito bacana. Aí tudo flui, né? Tudo flui, tudo flui. E é tão bom quando a gente vê que a gente evoluiu em alguma coisa, né? É tão gratificante. E essa é a questão. E se você escolhe mudar, você escolhe mudar também quem vem para frente. É isso. Né? Muda A o gente tem ambiente ao seu redor, muda isso. os seus Que eu sou um sucessores. psicólogo meio, vamos chamar de meio maluco, assim, Ah. né? Dentro da psicologia, além da psicologia corporal, trabalha com psicologia analítica. Então, a gente, na psicologia analítica, entende que cada pessoa é de um jeito, cada teoria tem um jeito de pensar o ser humano, porque eu penso daquela forma do ser humano. Então, eu acabo vendo características da pessoa daquela abordagem que eu trabalho. Na analítica, não. A gente entende que tudo pode ser e a gente tem que se adequar a você e não ao contrário. A gente não te coloca numa caixinha. A gente Aham. vai para a sua caixinha para pensar isso. E aí, dentro disso, o que vai acontecer ali? Se eu entendi que eu sou rígido, que eu vou brigar muito, que eu escolho não fazer isso, eu vou moldando meu comportamento. Meu filho Aham. está vendo que eu estou mudando meu comportamento. Eu falo com ele de outra forma. E aí o ambiente começa a Sim, sim. E a filho gente repete tudo que a começa gente faz. a mudar tudo. E isso é muito bacana. Porque esse é um problema que eu diagnostico quase sempre em consultorias empresariais. O clima organizacional, as pessoas não pensam no padrão corporal, mas é o corpo que reage antes da sua cabeça, né?
Pesquisas de neurociência mostram que você decide o que você vai fazer, o que você vai falar e como vai agir até 30 segundos antes de tomar aquela decisão, né? E aí, quando a gente tem esse processo do corpo envolvido, a gente consegue desativar isso. E a gente tem mais experiência, mais tempo para prestar atenção no que está acontecendo. Então, por exemplo, se a empresa ela trabalha esse processo corporal, né, entre as pessoas, para elas tomarem consciência, os gestores já sabem como agir, Uhum. começa a moldar esse processo corporal da pessoa e o clima começa assim a alterar, porque a pessoa ela começa a colocar de uma outra forma, né? Porque existem formas de falar. Uhum. Uma coisa é eu ser eu dou aula, por exemplo, né? Sim. Uma coisa é ser um professor autoritário. Vocês vão fazer isso, vocês vão agir assim, eu quero isso até tal dia. E aí eu estou dando uma hora, uma posição. Uhum. Isso funciona hoje em dia? Não. A gente tem que ter um meio termo. Gente, olha, vou precisar que vocês façam até tal dia, tal coisa, tá? Isso vai valer Pedir para a pessoa tanto. participar, opinar, Isso, trazer para o gente, me fala jogo, o que né? você acha. Me Se sentir conta. pertencente. Isso, porque pertença é a chave do negócio. E aí eu preciso decorar como funciona aqui dentro e colocar isso na prática, né? Porque aí fica mais verdadeiro, mais convidativo. E o corpo ele está se lendo o tempo inteiro. E aí a gente consegue fazer esse processo de educação corporal desde a infância até o horário que a gente vai morrer, digamos assim. Legal. A morte está no processo para mudança. Trazendo o nosso papo ainda mais para dentro da questão das empresas, quando a gente fala de clima organizacional, etc., é inevitável a gente pensar em cultura, né? Aham. Além de mentora, eu sou consultora também de algumas Que empresas. legal. E é muito comum a gente encontrar nas empresas o seguinte cenário: líderes tecnicamente muito bons naquilo que eles fazem, porém sem formação em gestão de pessoas. E aí que a equipe desanda. Sim. E aí você chega na empresa, tá aquele clima Exato. fúnebre, aquele clima de guerra, né? Aham. E aí, uma das coisas que a gente sempre traz nas nossas consultorias é justamente isso, trazer a questão da importância do treinamento e de gestão de pessoas para as lideranças. Sim. Não é mais só o RH que precisa saber gerir pessoas. Já foi tempo, né? Principalmente as lideranças precisam saber gerir pessoas para conseguir manter a cultura, para conseguir extrair o que é de melhor daquele profissional, para as pessoas estarem bem no ambiente de trabalho também, né? Sim. Então a gente vê muito essa necessidade. E, infelizmente, muitas empresas ainda enxergam como custo e não como investimento esse tipo de treinamento para as lideranças, né? Isso é uma barreira que a gente tem que passar. Aqui a gente vê muito isso. As pessoas têm uma relutância porque elas entendem duas coisas. Que quando elas fazem o processo ali de formação administrativa, técnica, elas já sabem o processo, é só replicar e está tudo certo. Mas elas não consideraram fatores que são humanos. A personalidade do outro, a forma que o outro entende a coisa, como essa pessoa se posiciona, como ela recebe as coisas. Porque a vida da gente, para o cérebro, para a neurociência, para a psicologia corporal, ela é sempre focada em duas coisas: em amor e agressão. Eu sou agredido, eu sou amado nesse ambiente. Isso faz muita diferença, né? E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente entende que não é só técnica que conta. A relação humana ela é tão importante quanto. Porque não importa se eu tenho muitas técnicas, mas eu não tenho uma relação humana com a pessoa. Tem uma frase do Jung que eu amo, né? Que é: a ferramenta certa na mão da pessoa errada sempre dará errado. E a ferramenta errada na mão de pessoas certas sempre dará certo. Esse é o ponto mais magnífico. A pessoa que eu certa acho. faz acontecer, né? Esse é o negócio, porque o que importa mais do que a técnica é a relação humana. E aí a técnica, ela foi muito melhor. Eu peguei uma empresa, por exemplo, há uns anos atrás, de comunicação, que tinha problemas de comunicação. Ah, Né? É normal, é a média. Quando eu cheguei lá, eles tinham 93% de rotatividade ao mês. Ninguém ficava. nossa! Ninguém ficava. Eu achei aquilo muito estranho. Comecei a consultoria e fui trabalhando ali, verificando, fazendo pesquisa de clima. Fiz o levantamento do padrão corporal de todo mundo, os tipos psicológicos, vi como cada um funcionava. Fiz sociodrama para saber como é que o grupo, quem gostava de quem, o que está acontecendo. Aham. E a partir disso, eu comecei a treinar os gerentes para que eles mudassem a postura deles para comunicar melhor com as pessoas.
Porque se você é uma pessoa que é focada no detalhe, não adianta eu vir falar com você, fulana, se pensar no processo X para mim, me dá um resultado até amanhã, porque eu não te dei Uhum. uma ordem direta. Quem Adaptar a precisa de comunicação ao detalhe, tipo de é isso. interlocutor, né? Quem precisa de detalhe, eu vou chegar, fulana, eu preciso que você faça um levantamento do fundo organizacional até o dia tal, tá? Esse fundo organizacional, eu preciso que tenha ali a avaliação gerencial, de liderança, eu preciso desses detalhes. Escreve aí, Uhum. obrigado, olha, tá lindo, maravilhoso, valeu. Agora, se você vem falar com uma pessoa que é meu tipo, por exemplo, se você me dá uma lista, eu vou olhar, eu posso mudar as coisas e fazer do meu jeito? Aham. Porque eu sou uma pessoa que é intuitiva, Sim. tem uma cabeça muito pensativa, muito imaginativa. Então, a gente vai para um outro patamar, né? Quando a gente para pensar nesse processo, a gente vê isso, e eu vi isso nessa empresa. Gerentes que estavam ali só aplicando regra, 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 mas não tinha comunicação. Então, quando eu ensino um gerente a se comunicar com outro gerente, e eles se comunicarem com as pessoas que estão subordinadas a ele, a coisa começa a mudar. E é muito top-down, né? Tem que partir da liderança. Muito. Eu vou na diretoria, porque para a gente a diretoria é literalmente Espelho. a personalidade que a empresa vai ter, né? Em segundo, eu vou nos gerentes, que são os filhos, né? E depois eu vou para os netinhos ali. Vai cascateando. Isso, vou de cascaça. E aí, nisso, por exemplo, a gente conseguiu reverter o quadro dessa empresa em 3 meses. A gente caiu para 23% Eu ia de perguntar em quanto lucratividade. tempo? 3 meses, super rápido, Muito né? rápido, para você ver como é que a coisa é eficaz. Você vê que o investimento se paga, né? Com certeza. Em E é um investimento curtíssimo muito prazo. baixo, perto de todo o processo que você vai ter. Então, por exemplo, se essa empresa ela estava com isso, quanto ela não teve que gastar com demissão, recuperação, treinamento, tirar gente de uma área para treinar outra, para supervisionar, para ir Não, e as feedback. oportunidades que vão passando e sendo perdidas, né? Porque se você não tem um bom profissional ali para abraçar as oportunidades, a empresa como um todo perde. Esse é o ponto. A É. empresa ali, ela estava faturando cerca de 40 mil na época. A gente fez todo o programa. Treinamos corporal, treinamos psicologicamente a coisa, que aí tem essas duas bases que eu gosto muito de usar, tanto a psicologia corporal para entender como é que o corpo reage no cérebro, quanto a psicologia analítica para dizer como é que você funciona aí dentro. Porque aí eu também Aham. sei quais são seus talentos, suas virtudes, eu sei para onde ir. Orientar, né? A gente trabalha com feed forward, né? A gente trabalha dando orientações para melhora, de dar feedback. A gente faz um Uhum. outro processo. E aí a gente vai começando a melhorar muito esse processo. Hoje em dia, essa empresa ela já tem 3 filiais, já está muito melhor, já está cheia de clientes. Legal. Inclusive, a dona se formou em psicologia também, Olha, porque ela gostou tanto do você processo plantou a que ela semente. ela ficou apaixonada. Ela falou, vou provar, vou fazer. E ela foi, hoje em dia, ela é uma Legal. psicanalista brilhantíssima, mano. Nossa, Agora você tocou num ponto, que você falou que você não faz feedback, é outra técnica. feed forward. Qual que é a diferença? A diferença básica é feedback, eu vou te avaliar e vou falar, olha, você tem esse ponto, você tem esse ponto, isso daqui precisa melhorar, isso aqui precisa melhorar, isso aqui foi bacana, tudo bem. Ok, te dei Ok. retorno do que você tem, do que você fez. O feed forward, não. Eu vou olhar tudo que você fez e vou focar naquilo que está funcionando. Fulana, nossa, vi que você melhorou 30% do seu rendimento. Parabéns. Olha, eu vou te dar uma gratificação aqui, porque você arrasou, foi muito bem no seu trabalho esse mês. Parabéns. Que todo mundo possa evoluir igual você, tá? E aí, olha só, eu queria muito que você prestasse atenção nesse momento aqui, olha. Quando você faz isso, você precisa ter esse desnivelzinho aqui. E aí, se você fizer dessa forma, você acha que está interessante? Não acha? O que você acha que é legal? Gostei, Liliana. Vamos fazer desse jeito? Então vamos tentar, a partir da semana, fazer isso. A gente fez uma parceria. Eu Ah, te tá. dou uma diretiva do que você precisa. Eu te convido a participar, focando em tudo que funciona, e a gente cria junto o norte. E a partir desse norte, você vai melhorando progressivamente. É o que a gente estava falando no começo, né? Tudo gira em torno da comunicação. Há formas e formas de falar. Se você fala da forma correta, você traz a pessoa para o jogo e aí você tem muito mais retorno com o que você gostaria que ela fizesse. É isso. Às vezes eu não preciso chamar a atenção, preciso explicar. Eu preciso ver o que ela está me oferecendo de melhor naquele ambiente. E aí, com o melhor, ela começa a ser reconhecida. Como eu falei, a vida ela está baseada aí para aquela em amor e agressão. Se eu reclamo, se eu chamo a atenção, eu estou te Uhum. agredindo, não estou te dando amor. São os Né? Eu estou te polos, dando né? afeto. Né? E aí, se eu chego pelo positivo, eu estou te dando afeto. Você recebe essa informação. Existe uma área no cérebro que é núcleo accumbens. Ele vai focar em coisas que são prazerosas, que são legais.
E aí, você começa a juntar o que eu estou te dando de orientação com uma área no cérebro que está liberando hormônios de felicidade. Então, você fica mais disposto a querer mais elogio, a querer ser melhor e a entender que a empresa, literalmente, ela pode ser uma casa também para a gente, né? Isso é meio complicado, porque tem gente que acha que empresas não podem ser um ambiente de relacionamento humano, que é uma coisa fria, e não é muito por aí. Não é por aí, a gente Quanto passa mais mais humano, tempo na melhor. empresa do que em casa, né? A gente tem Esse que é o ponto. transformar aquilo num ambiente Precisamos de afeto, de né? afeto, um ambiente Isso. bom. E afeto é sempre assim, coisas boas, coisas ruins também, porque, Sim, né? quando a gente fala de afeto, não é para passar a mão na cabeça Não, e não, é só amor, né? A gente tem que achar o conforto na dor, a gente costuma falar isso. A esse é dor o de ponto. trabalhar, de se dedicar, de dar o seu melhor Isso. e se sentir bem assim. E aí você falou o processo principal da psicologia corporal, que é: vamos pegar a sua dor, vamos transformar ela em energia para a potência, porque toda dor que você carrega, todo problema que você traz, toda questão menos desenvolvida, na verdade, ela guarda ali um potencial criativo que está ligado ao seu propósito de vida. Tudo aquilo que te irrita, tudo aquilo que é problemático, tem ali uma possibilidade de fazer crescer muito. Eu tinha timidez, eu tinha um problema de perguntar a hora que os outros, tinha problema de olhar para os outros. Quando eu começo a trabalhar com isso, eu trago essa potência toda. Hoje em dia o pessoal tem que mandar o cala-boca para dar conta, né, de ver o processo. E hoje em dia é muito diferente. Porque antes eu não falava nada. Hoje em dia eu vou dar aula, às vezes na faculdade mesmo. Às vezes minha aula acaba às 9 horas, 10h30 da noite, e eu ainda estou falando com o Ainda pessoal tá da com o aluno. ali, o pessoal anotando, fica aquela Ó, coisa. você sabe que eu senti a mesma coisa, porque eu não segui nada do meu roteiro, o nosso papo fluiu. Eu tô aqui com várias ideias pra gente conversar. Eu entraria em geração Z, falando sobre essa questão do sacrifício. Entraria em marketing, falando dos arquétipos, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. Então a gente vai marcar um outro papo, que eu adorei conversar com você, tá? Queria que você deixasse aqui o teu arroba, onde a gente consegue te encontrar. Quem tiver interesse em contratar teu trabalho, tua consultoria, que é super bacana. É, meu arroba é @Felipe Salles, com 2 L's, Xavier, tá? Vocês podem me mandar mensagem por lá tem link que vai direto para o meu WhatsApp de trabalho, tem ali alguns perfis de profissionais, algumas atividades que eu possuo, né? Trabalho com consultoria, trabalho com orientação, educação profissional, educação pedagógica para empresas, a própria terapia organizacional que agora está chegando no Brasil, graças a Deus, né? Demorou pra gente sair do DP e virar RH, né? O RH agora está todo humano, está normal, graças a Deus. É isso aí. Né? E a gente consegue fazer essas melhorias todas. Eu acho que isso é o futuro da coisa, né? A Legal. gente tem visto essa área da psicologia evoluir coisas que ela não tinha feito em 100 anos, em 10 anos a gente já desenvolveu uma outra ferramenta e a gente tem mudado muitas vidas, tanto na empresa quanto vidas pessoalmente, né? Vidas de indivíduos ali. Então a gente consegue fazer transformações marcantes, sério. Que bom, né? Que bom que estamos nesse estágio. Vou deixar meu recado aqui também. Então, eu sou Juliana Velo, sou mestre em administração, sou mentora, consultora e estou aqui representando a FAESA, que foi eleito pela 6ª vez consecutiva o melhor campus universitário, e também a NBS, que a gente está com curso de MBA em parceria com a FAESA, focado em você que é líder empreendedor, que quer aprender todos esses skills que o Felipe falou e outros também, para ter uma formação completa e poder atuar na sua empresa, na empresa onde você trabalha, e estar cada vez melhor como profissional, com ferramentas práticas que você pode aplicar no dia seguinte às aulas. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo seu tempo, pelo conhecimento valiosíssimo que você passou para a gente. Foi um prazer. Igualmente.